Boa tarde a todos novamente. Obrigado pelo espaço para poder apresentar essa iniciativa. Como o nome já fala, né, inicialização dentro da assimilação de dados. Ela está ligada com a necessidade de ajustes na análise, devido ao fato que o modelo nem sempre está capaz de simular adequadamente as ondas inseridas pelo processo de assimilação. Como introdução, né, de forma genérica, a inicialização ela está ligada a um processo de ajuste. Ela vai ajustar alguma coisa. O termo inicialização física, e vocês podem talvez já ter conhecido, ouvido falar, ele refere-se a ajustar as condições iniciais para refletir em processos físicos do espaço físico, como, por exemplo, a convecção ou a ocorrência de chuva, dentro dos campos da análise. O objetivo desta iniciativa, ela é gerar condições inicializadas compatíveis com o modelo, ou seja, com a resolução, com a dinâmica e com a física, e com sistemas de observação. Os resultados eles podem alimentar o desenvolvimento de uma estratégia que contemple ajustes de inicialização que atendam às necessidades de outros modelos que fazem uso de condições iniciais e condições de contorno do CPTEC. Por exemplo, você pode eventualmente ter a necessidade de fazer um uso da condição inicial do BAN, futuro MONAN, para o seu modelo local, e aquela condição inicial pode não estar adequada para a sua resolução, para o seu modelo, para a física que ele tem, ou até mesmo para a grade. Você pode estar rodando uma grade, eventualmente, que precisa de algum ajuste. Um pouco sobre estudos sobre o assunto, né? O problema de inicialização em previsões numéricas, eles vêm desde modelos mais simples, como o da água rasa, por exemplo. Aqui um trabalho inicial, de 77, fala sobre a dinâmica de ondas de oscilações gravitacionais no modelo da água rasa, com a aplicação dos modos normais para inicialização. E um outro trabalho do Daly a aplicação da inicialização por modos normais variacional. E mais um trabalho que é a aplicação da inicialização não linear por modos normais no modelo operacional de previsão. A origem da inicialização por modos normais. Por que a inicialização por modos normais se você pode aplicar ajustes ao modelo de outras formas? Ajustes aos campos iniciais do modelo por outras formas. Vem principalmente, ao meu ver, que a decomposição das variáveis do modelo em modos normais foi uma das abordagens que mais se desenvolveram por suas vantagens na implementação da dinâmica. Inicialmente, a maioria dos modelos globais se desenvolveram com o uso da integração, não do campo físico, mas sim dos campos de coeficientes espectrais. A abordagem mais simples da inicialização é zerar a amplitude de modos mais curtos e mais rápidos, ou seja, a inicialização por modos normais simples. Essa seria a sigla NMI. Uma abordagem mais sofisticada, ela busca a minimização, ou inclusive zerar, a tendência de crescimento dos modos curtos, rápidos, na condição inicial. E essa sim seria a inicialização por modos normais não linear. E a sigla em inglês é NMI. Especificamente, essa abordagem de inicialização na condição inicial dentro do sistema Grid Statistical Interpolation, GSI, ela tem a sigla TLNMC, que é tangente linear normal mode
Constraint. O desenvolvimento ele está já implementado dentro do GSI, foi apresentado e avaliado no artigo do Daryl Kleist. Ele usa um esquema de inicialização por modos normais não linear, que está descrito em Temperton e Williamson, que é um artigo bem antigo já, de 81, que é um dos que é usado lá na NOAA, né, NCEP, artigo NMC. Como que é a inicialização no GSI? Né? O método é implementado com a inclusão da inicialização como um operador interno no processo de análise. A sua implementação ela foi necessária quando da mudança do sistema de assimilação Spectral Statistical Interpolation para o Grid Statistical Interpolation. Eles notaram que quando eles passaram para o sistema GSI, somente mudando o sistema, eles não conseguiam o mesmo desempenho que a rodada paralela do SSI conseguia. E na equação da minimização da análise, que é esse jacobiano, o que é introduzido é a restrição. E onde essa restrição é adicionada? Ela é adicionada nos termos do background, né, no X, que é minimizado. Esse estado de modelo, né, esse estado nas grades do modelo, ele sofre uma restrição de ele estar inicializado. Aqui são a nomenclatura desses termos, né, onde o XU é o estado não balanceado, né? O XC é o estado em que foi aplicado a restrição, né, o constraint. O Y é a observação, D é a matriz que representa a tendência tangente linear do modelo, e por aí vai, tá? Eu não vou ficar todos os termos aqui. O cálculo das tendências ele é obtido pela versão tangente linear de um modelo hidrostático, adiabático e coordenada vertical generalizada das equações primitivas conforme a formulação de Drunk. Esse é um pulo do gato, né? Que muitas vezes a gente pensa nessas versões variacionais, em que precisa ter um tangente linear e um adjunto, e muitas vezes passa desapercebido o pulo do gato, em que, para o tangente linear e o adjunto, não é um modelo original completo, com toda a física e com todas as características do modelo de previsão. É uma versão simplificada do modelo. Aí, sobre essa implementação, né, uma generalização discreta da coordenada híbrida, né? Esse é o artigo que dá origem nessa implementação do tangente linear. Então, a gente tem que notar que o Kleist, né, aplicou o filtro digital também centrado em 3 horas em todas as simulações que ele faz a comparação. Então, apesar de inicializar a análise com esse sistema que já está dentro do GSI, não foi desligado o filtro digital dentro do modelo. Tá? Ele continuou aplicando o filtro digital centrado em 3 horas. Ou seja, ele mesmo assim, ele tem lá a garantia de que o modelo vai atenuar ondas de rápido crescimento, especialmente aquelas de onda curta e período curto.
Aqui alguns resultados sobre o artigo, né? Ele mostra que a aplicação desse esquema ele permite um ganho na previsão de precipitação em quase todos os limiares de intensidade da chuva. Esses gráficos mostram o trade score, esse primeiro de cima, né? Em relação à correlação de anomalia de altura geopotencial, ele obtém um ganho em todos os prazos, mostrando um maior aumento, né, na correlação, especialmente no hemisfério sul. As simulações são as linhas em cinza claro, né? E o controle é o cinza escuro, onde não tem a inicialização dentro do processo de análise. Esse esquema, né, ele tem alguns ajustes, parâmetros de ajuste que são usados na formulação, né? Dentre eles, o número de modos verticais que você quer incluir na inicialização, o número de vezes que você quer aplicar o operador de restrição, o período máximo em que o período máximo das ondas que vão ter sua intensidade atenuada por esse esquema, e o período de transição, né, em que você passa a ter nada de atenuação do esquema de inicialização. Esses parâmetros eles estão dentro do name list do GSI, né, dentro desse Strong's Opts. E qual que é o objetivo, né, dessa iniciativa, desse projeto, dentro do projeto de desenvolvimento do GSI e Monan? Avaliar o impacto desse esquema quando ligado ao sistema de modelagem global, para avaliar o período para um período de avaliação já rodado, que tem um experimento, controle, que foi mencionado pelo João e também foi mencionado pelo César, né? E que já tem a rodada controle, em que esse esquema não está ligado, então é avaliar o impacto da ligação desse esquema e o que precisa ser respondido, né, desse experimento em que a inicialização TLNMC for ligado. Precisa ser respondido se com a restrição imposta pelo esquema no GSI, vai ter interferência nas previsões de evento de escala convectiva, haverá melhoria na correlação de anomalia de altura geopotencial e ETS da precipitação, né? Nós vamos conseguir reproduzir os resultados do Dale aqui com o nosso modelo. As condições iniciais estariam suficientemente balanceadas para possibilitar ao modelo BAN não usar a inicialização por modos normais que ele tem, no caso, nem filtro digital. Aqui, mais ilustração, já estou terminando, mas em termos de inicialização, você poderia pensar as ondas que mais balançam aqui dentro, como as ondas curtas, né? Elas compõem uma resposta total da atmosfera. Então, muitas vezes, a sua resolução, que seria assim, entre um ponto e outro de grade do modelo, você não teria informação suficiente para essas ondas estarem representadas. Então, você precisa eliminar elas, porque senão elas vão eventualmente crescer de uma forma espúria e resultar em previsões indesejadas. Nesse caso, as figuras elas mostram as ondas da base de Hoff, que no modelo de água rasa que eu trabalhei, a decomposição em X era também em Fourier, como é o caso do BAN, mas em Y não era o Lagrange, né, era o Hoff, com as ondas com essas caras aqui. Hoff seriam uma base de espectral também, né, para representar oscilações de resposta natural. E nesse modelo de água rasa, a gente também usava a inicialização por modos normais
para você poder iniciar o modelo de água rasa a partir de um campo, por exemplo, de um modelo de previsão normal. Um modelo, você pegaria um campo em 200 hectopascais de U, IV e geopotencial, de um modelo qualquer, e para inicializar, para rodar, fazer uma rodada dentro de um modelo simples, e ele não dá um resultado espúrio e começar a crescer ondas indesejadas, você também tem que ligar uma inicialização. No caso, era não linear, por modos normais. Então é isso, obrigado.